Eu vou destruir todos vocês. O voto explosivo do príncipe Harry de expor segredos que poderiam abalar para sempre a monarquia britânica. E tudo começa com a morte da princesa Diana. A chocante declaração provocou ondas de pânico no palácio de Buckingham. Segundo relatos, o príncipe Harry afirma possuir provas arrasadoras de que o trágico acidente de carro de sua mãe, a princesa Diana, foi muito mais do que apenas um acidente. De acordo com Harry, ele possui documentos secretos, testemunhos de testemunhas oculares e filmagens nunca antes vistas que revelam uma assustadora encobertura real. Uma conspiração arquitetada para silenciar Diana de uma vez por todas e proteger os segredos mais sombrios da monarquia. Mas não termina aí. Harry alega que influências políticas poderosas e agendas ocultas reais estavam por trás dos acontecimentos, manipulando eventos nos bastidores para manter o controle e silenciar dissidências. Com essas revelações prestes a explodir perante o público, a própria existência da monarquia está por um fio. Até onde Harry irá para trazer a verdade à luz? E por quanto tempo a monarquia poderá resistir às consequências? Fique conosco, enquanto desvendamos os detalhes mais arrepiantes do escândalo real, mais explosivo do nosso tempo, e as provas que podem finalmente derrubar tudo. Antes de continuarmos, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber atualizações. A monarquia britânica, uma instituição que resistiu por séculos, sobreviveu a inúmeras tempestades, de guerras e agitações políticas a escândalos e traições. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter preparado a monarquia para a tempestade que o príncipe Harry está prestes a desencadear. Uma tempestade tão intensa que ameaça desmontar os próprios alicerces da realeza. Imagine por um momento que tudo o que você achava saber sobre a família real mais famosa do mundo era uma ilusão cuidadosamente construída. Uma fachada que escondia segredos tão obscuros que, se revelados, poderiam apagar a monarquia dos livros de história. Agora, imagine o homem no centro deste caos. O príncipe Harry, o rebelde, outrora amado, que se tornou um fenômeno cultural e um espinho no lado do sistema. Desta vez, porém, sua missão não é apenas reclamar ou buscar independência, é algo muito mais sério. Impulsionado por uma mistura de perda, traição e uma determinação inabalável de honrar o legado de sua mãe, Harry afirma possuir a verdade definitiva, uma verdade que pode acabar com a monarquia para sempre. Tudo começou, como muitas histórias dramáticas, com um sussurro. Um comentário passageiro feito durante uma de suas muitas entrevistas sinceras, onde insinuou que havia coisas que sabia, coisas que, se reveladas, destruiriam a monarquia irremediavelmente. A princípio, parecia apenas mais uma declaração polêmica de um homem conhecido por quebrar o protocolo real. Mas desta vez, o clima era diferente. O brilho nos olhos dele não era só de desafio, era de firmeza. Logo, os sussurros tornaram-se rugidos à medida que informantes começaram a vazar detalhes do que Harry supostamente descobriu. E então veio a bomba. Provas de que a morte da princesa Diana foi mais do que um trágico acidente. Provas que apontam para um esforço coordenado de silenciar a única mulher que ousou desafiar o código de silêncio real. O que torna essa revelação ainda mais bombástica não é apenas o conteúdo das alegações, mas a ousadia de Harry em confrontar a instituição que um dia chamou de família. Para entender o peso deste momento, é preciso olhar para as raízes do conflito. A ruptura que afastou Harry de seus deveres reais e o lançou em uma jornada de autodescoberta e controvérsia pública. Não é apenas a história de um príncipe buscando seu lugar no mundo, mas o relato de um filho em busca de justiça pela mãe. Harry sempre foi assombrado pelo fim trágico de Diana. Criado sob o olhar atento do público, frequentemente se via lutando com perguntas sem resposta
sobre a noite que mudou sua vida para sempre. Enquanto o mundo chorava a perda da princesa do povo, o jovem Harry foi empurrado para os holofotes, obrigado a manter a compostura e o decoro real, mesmo enquanto a dor ameaçava consumi-lo. Com o passar dos anos, à medida que amadurecia e buscava a independência, uma pergunta permanecia. A morte de sua mãe foi realmente um acidente? Ou havia algo mais sombrio por trás? Anos depois, já casado com Meghan Markle e vivendo longe do palácio de Buckingham, o peso dessa dúvida nunca o abandonou. Em entrevistas e declarações públicas, Harry frequentemente falava das lutas de sua mãe dentro da monarquia, suas batalhas com a mídia e a pressão incessante que acabou quebrando seu espírito. Contudo, apesar de toda a franqueza, uma área permanecia intocada: as circunstâncias de sua morte. Até agora, fontes próximas aos Sussex afirmam que a busca de Harry por respostas se intensificou após sua mudança para a Califórnia. Livre das amarras da tradição real e rodeado por uma nova rede de apoio, ele começou a investigar mais profundamente os arquivos da vida e morte de sua mãe. O ponto de virada teria ocorrido quando ele acessou um conjunto de cartas pessoais escritas por Diana nos meses que antecederam seu acidente fatal. Cartas cheias de medo, suspeitas e uma inquietante sensação de presságio. Nelas, Diana teria confidenciado a amigos próximos que acreditava que sua vida estava em perigo, que forças poderosas conspiravam contra ela para manter certas verdades enterradas. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. À medida que Harry prosseguia, teria descoberto documentos classificados e testemunhos que foram convenientemente omitidos das investigações oficiais. Essas revelações pintavam um quadro assustador, uma conspiração muito mais profunda e calculada do que qualquer um poderia imaginar. Não se tratava apenas dos paparazzi ou do motorista imprudente. Era um esforço meticulosamente planejado para silenciar Diana permanentemente. E agora, Harry está determinado a revelar a verdade. Fontes afirmam que ele está preparando o lançamento dessas informações explosivas em uma série documental, uma exposição em várias partes, que contará com imagens inéditas, gravações e testemunhos de pessoas que foram silenciadas. O documentário promete não apenas desvendar a verdade sobre a morte de Diana, mas também expor até onde a monarquia foi para proteger sua imagem. O que move Harry não é apenas a raiva, mas um profundo senso de dever com a memória de sua mãe. Ele declarou abertamente que, se Diana estivesse viva hoje, estaria lutando a mesma batalha, exigindo transparência, desafiando tradições e defendendo justiça. A incansável busca de Harry pela verdade é tanto uma homenagem à coragem de sua mãe, quanto um ato de rebelião contra um sistema que ele acredita ter traído ambos. No entanto, essa revelação não vem sem consequências. A família real, já fragilizada pela guerra midiática em curso com os Sussex, estaria em estado de pânico. Reuniões de emergência teriam sido realizadas a portas fechadas, enquanto os principais assessores correm para traçar uma estratégia que neutralize as alegações de Harry. Especialistas jurídicos estão de prontidão e equipes de gerenciamento de crises trabalham incansavelmente para conter os danos potenciais. A pergunta que paira no ar é se as revelações de Harry apenas arranharão a imagem da monarquia ou se irão desmantelá-la por completo. Para muitos, a determinação de Harry em falar é vista tanto como heróica quanto imprudente. Seus apoiadores o elogiam por ter a coragem de enfrentar a instituição de frente, enquanto seus críticos o acusam de sensacionalismo e autopromoção. No entanto, uma coisa é inegável: Harry não está mais disposto a se calar e está disposto a arriscar tudo para revelar a verdade. Enquanto o mundo aguarda a bomba, a especulação corre solta. Será este documentário o início do fim da monarquia britânica? Ou a instituição, como tem feito há séculos,
resistirá à tempestade e sairá ainda mais forte, apesar do dano causado por um dos seus? As apostas não poderiam ser maiores, e o ultimato de Harry é claro. A verdade virá à tona, custe o que custar. Para a monarquia, é uma questão de sobrevivência. Para Harry, uma missão de justiça. E para o mundo, o desenrolar de uma história que pode redefinir a história. A contagem regressiva para a revelação começou. A noite estava pesada com o peso da tragédia. 31 de agosto de 1997. Uma data gravada na história quando o mundo parou, olhos fixos nas telas de televisão, a descrença se espalhando pelas salas de estar do planeta. A princesa Diana, a princesa do povo, estava morta. Os âncoras de notícias falavam em tons contidos, a gravidade do anúncio pairando sobre cidades como um véu. Paris, a cidade-luz, havia se tornado o cenário de uma das noites mais sombrias da história da realeza. Seu carro, um elegante Mercedes preto, jazia retorcido sob o túnel da Ponte de l'Alma, sua estrutura metálica irreconhecível. Fotógrafos cercavam os destroços como abutres, flashes iluminando a cena com explosões de luz fragmentada. O relatório oficial foi imediato. Um trágico acidente, disseram, fugindo dos paparazzi, o motorista, Henry Poe, perdeu o controle. Investigadores concluíram que um coquetel letal de álcool e medicamentos o tornaram incapaz de dirigir. O mundo chorou, as perguntas permaneceram, mas a narrativa foi estabelecida. Diana se foi, e sua morte era um lembrete sombrio das pressões incessantes da fama. Mas para alguns, as peças nunca se encaixaram. Entre eles, seu filho mais novo, o príncipe Harry. Durante anos, Harry manteve suas perguntas em silêncio, contido pela tradição, pelo dever, pelas correntes invisíveis que vêm com o título de realeza. Mas com o tempo e o peso da conformidade se desgastando, essas perguntas emergiram, exigindo respostas. Harry sempre idolatrava sua mãe. E em sua ausência, cresceu assombrado pela ideia de que sua morte não foi apenas um acidente do destino. Havia muitas discrepâncias, muitos sussurros de conspiração. E então ele começou a investigar. As primeiras rachaduras na história oficial surgiram pouco depois do acidente. Testemunhas relataram flashes de luz antes do impacto, rajadas cegantes que pareciam desorientar o motorista. Investigadores franceses descartaram esses relatos como sensacionalismo. Mas Harry não se convenceu. Ele sabia que sua mãe temia por sua vida. Ela falava disso com amigos e confidentes, e deixara bilhetes escritos à mão, insinuando a escuridão que sentia se aproximar. Um bilhete em particular se destacou. Uma carta deixada com seu mordomo de confiança, Paul Burrell, na qual ela escreveu: "Meu marido está planejando um acidente com o meu carro. Falha nos freios e lesão grave na cabeça." Foi uma premonição assustadora e tornou-se o alicerce da busca de Harry pela verdade. Sua investigação o levou a detetives particulares que haviam vasculhado os destroços daquela noite. Falaram de irregularidades, câmeras de segurança que misteriosamente falharam, semáforos fora de sincronia e testemunhos ignorados ou apagados. Um investigador contou sobre James Anderson, um paparazzo que supostamente seguia o carro de Diana e possuía um Fiat Uno branco, o mesmo modelo visto por várias testemunhas deixando o local do acidente. Embora vestígios de tinta do Fiat tenham sido encontrados no Mercedes, as autoridades francesas descartaram sua participação. Anderson foi encontrado morto, carbonizado dentro do próprio carro. A polícia alegou suicídio. Harry viu aquilo como silenciamento. Quanto mais Harry investigava, mais perturbadoras eram as descobertas. Ele encontrou registros de ligações feitas a autoridades minutos após o acidente. Descobriu o uso de um flash militar, uma luz usada para cegar motoristas, compatível com os relatos de testemunhas. E então havia o caso da ambulância.
Harry soube que Diana levou mais de 1 hora para chegar ao hospital, quando o trajeto normal levaria 15 minutos. Testemunhas afirmaram que ela ainda estava viva, consciente. Mesmo assim, a ambulância parou várias vezes antes de chegar ao hospital. Quando chegou, já era tarde. Harry persistiu. Falou com ex-agentes do MI6, que confirmaram que Diana vinha sendo vigiada muito antes de sua morte. Sua relação com Dodi Fayed preocupava os altos escalões. Rumores de casamento. Um padrasto muçulmano para o futuro rei. Além disso, Diana ameaçava interesses políticos com sua campanha contra minas terrestres e crescente poder humanitário. Ela foi avisada. Recusou-se a recuar. Para Harry, isso selou seu destino. A busca teve consequências. As autoridades souberam. Vieram ameaças, mensagens enigmáticas, e-mails, amigos seguidos. Mesmo assim, Harry continuou. Sua mãe havia sido silenciada. Ele não permitiria que a verdade sofresse o mesmo destino. A prova mais devastadora surgiu em documentos confidenciais obtidos por Harry. Detalhavam planos para controlar a narrativa, manipular a imprensa e silenciar vozes dissidentes. Memorandos entre altos funcionários sobre como proteger a imagem da monarquia. Um deles deixou Harry em choque. Comunicação entre agentes de inteligência sobre como agir caso a influência de Diana ultrapassasse os limites aceitáveis de conduta real. As mãos de Harry tremiam enquanto ele lia os relatórios, cada página confirmando o que ele suspeitava há anos. Sua mãe não havia sido apenas uma vítima das circunstâncias. Ela havia sido um alvo. Sua influência, seu carisma e sua disposição para falar contra as restrições da realeza a tornaram uma ameaça. Uma que precisava ser contida. A revelação de Harry ameaçava rasgar o tecido da monarquia. Ele tinha plena consciência do poder que sua descoberta carregava. Estava em posse das provas que poderiam desmontar a instituição que havia resistido por gerações. Mas para Harry, não se tratava de vingança. Era justiça. Era sobre honrar o legado de sua mãe e garantir que sua voz, silenciada cedo demais, fosse finalmente ouvida. A pergunta que pairava era simples, porém profunda. Se Harry revelasse o que sabia, o mundo finalmente acreditaria nele. A verdade seria suficiente para romper séculos de poder e tradição? Ou a monarquia, com toda a sua influência, encontraria mais uma forma de sobreviver, enterrando a verdade sob camadas de engano e controle? Harry estava pronto para descobrir, e o mundo aguardava. Quando a princesa Diana morreu, o mundo chorou. Flores cobriram os portões do Palácio de Kensington. Homenagens vieram de todo o globo. Seu rosto imortalizado em incontáveis fotografias, capas de revistas e telas de televisão. A princesa do povo se foi cedo demais. Mas enquanto o mundo lamentava, engrenagens se moviam por trás das paredes douradas da monarquia. A operação para proteger o legado da coroa já estava em andamento. O primeiro sinal do encobrimento veio com a disseminação de narrativas controladas. Quase imediatamente, a mídia foi inundada com histórias apresentando o incidente como um trágico acidente causado por paparazzi imprudentes e um motorista alcoolizado. Questões que surgiram, como o misterioso Fiat Uno branco visto fugindo do local do acidente, foram rapidamente descartadas. Autoridades francesas, pressionadas por mãos invisíveis, declararam o carro irrelevante. Testemunhas que relataram flashes de luz no túnel foram silenciadas. Seus testemunhos enterrados sob pilhas de burocracia. Reuniões de emergência ocorreram a portas fechadas com a família real. Conselheiros sêniores, aliados políticos e especialistas jurídicos foram convocados ao Palácio de Buckingham no meio da noite. A missão era clara: preservar a integridade da monarquia a qualquer custo. Estratégias de controle de danos foram traçadas com precisão militar. Cada declaração ao público era revisada, polida e reformulada para sustentar a narrativa oficial.
Qualquer um que ousasse sugerir o contrário era marginalizado, sua credibilidade destruída por boatos plantados e vazamentos estratégicos à imprensa. Uma das figuras-chave por trás dessa operação foi o falecido Lord Fellows, então secretário particular da rainha. Conhecido por sua lealdade e discrição, ele coordenou ações com autoridades e agências de inteligência. Suas conexões abrangiam tanto a política quanto a mídia. Através delas, supostamente foram dadas ordens para suprimir histórias, minimizar inconsistências e silenciar vozes dissidentes. O esforço para controlar a narrativa ultrapassou as fronteiras do Reino Unido. Veículos de imprensa internacionais foram pressionados por aliados políticos para manter a versão oficial. Mais tarde, Harry descobriria que registros telefônicos daqueles dias cruciais revelavam uma enxurrada de comunicações entre agências de inteligência britânicas e conglomerados de mídia. Ligações em horários estranhos, mensagens criptografadas trocadas sob camadas de segredo. Era uma operação coordenada. Isso era a estrutura de um encobrimento. A investigação de Harry o levou a um ex-agente de inteligência do MI6, com 2 décadas de experiência em contra-inteligência. Ele falou sob condição de anonimato, com medo das consequências. Contou como, na noite da morte de Diana, a agência estava em alerta máximo. Ordens foram dadas para monitorar todas as comunicações da região de Paris. Equipes de vigilância foram enviadas para seguir os movimentos de Diana, e dispositivos de escuta de alta potência foram instalados ao redor do Hotel Ritz, onde ela estava com Dodi Fayed. O agente revelou que o MI6 estava particularmente preocupado com a campanha de Diana contra minas terrestres. Um esforço que ameaçava contratos lucrativos da indústria bélica britânica. O que Harry descobriu a seguir o abalou profundamente. Documentos classificados por anos contendo registros de vigilância, transcrições de chamadas interceptadas e relatórios detalhados sobre as atividades de Diana. Alguns eram assustadoramente precisos. Rotas de viagem, reuniões, conversas privadas. Um relatório descrevia uma conversa com um jornalista semanas antes de sua morte, onde Diana dizia: "Eles vão fazer isso quando eu menos esperar." O nome do jornalista foi suprimido, mas ele teria desconsiderado os temores de Diana como paranoia. Agora, essa conversa soa como uma profecia. A busca levou Harry até Paul Burrell, ex-mordomo e confidente de Diana. Burrell falou durante anos sobre as suspeitas da princesa. Segundo ele, Diana se sentia cada vez mais isolada e vigiada. Seus telefones estariam grampeados, seus passos monitorados. Burrell mencionou um esconderijo secreto com documentos que Diana mantinha, mas quando pressionado por Harry, ficou evasivo, alegando temer por sua segurança. A evidência mais devastadora veio de uma fonte na Polícia Metropolitana que deu a Harry acesso a arquivos restritos da Operação Paget. Embora a investigação oficial não encontrasse conspiração, essa fonte revelou que várias testemunhas-chave não foram ouvidas. Entre elas, membros dos serviços de segurança que monitoravam Diana naquela noite. Também afirmou que provas, como imagens de vigilância e depoimentos oculares, foram suprimidas ou omitidas do relatório final. Harry foi mais fundo, pedindo acesso a arquivos secretos guardados em cofres governamentais. Seus pedidos foram barrados com desculpas burocráticas e justificativas vagas de segurança nacional. Mas a persistência venceu. Por meio de contatos confidenciais, ele obteve cópias de memorandos internos mapeando a estratégia de crise da monarquia após a morte de Diana. A estratégia incluía diretrizes para controle da mídia, limitação de danos e neutralização de narrativas dissidentes. Cada fase planejada até os mínimos detalhes, incluindo a linguagem pública e as aparições calculadas da família real para manter uma imagem de unidade e força. Um memorando datado poucos dias após o acidente
Detalhava planos para desviar a atenção de possíveis teorias da conspiração, amplificando histórias sobre o suposto estado de Henri Paul. Recomendava utilizar contatos da imprensa para publicar reportagens que desacreditassem testemunhas que questionassem a versão oficial. Outro documento continha uma lista de jornalistas considerados simpáticos à coroa, com instruções para fornecer-lhes entrevistas exclusivas e acesso privilegiado em troca de uma cobertura favorável. Era uma teia de influência tecida com a precisão de uma campanha política. As descobertas de Harry o deixaram abalado. Pela primeira vez, ele viu com clareza a extensão do poder exercido pela monarquia, não apenas como uma instituição simbólica, mas como uma força capaz de manipular narrativas globais. Agora ele entendia por que sua mãe temia por sua vida, por que se sentia aprisionada entre os muros do palácio. Não era só a mídia ou a perseguição implacável de fotógrafos. Era o fato de que nem mesmo seus pensamentos mais íntimos estavam a salvo. Harry tomou uma decisão. Ele não deixaria essa verdade morrer nas sombras do esplendor da monarquia. Traria luz aos segredos enterrados por décadas, custasse o que custasse. E faria isso não apenas por Diana, mas por todos aqueles que foram silenciados, ameaçados e apagados por ousarem dizer a verdade. Era a hora do mundo saber que por trás do brilho da realeza havia uma máquina construída não apenas para governar, mas para controlar. E Harry estava pronto para desmontá-la peça por peça. À medida que o príncipe Harry mergulhava mais fundo no labirinto de segredos em torno da morte de sua mãe, percebeu que não era o único a fazer perguntas. Durante anos, sussurros circulavam entre o pessoal do palácio, antigos agentes de segurança, e até figuras políticas. Sussurros sobre um cofre escondido, inacessível, que conteria documentos capazes de abalar as estruturas da monarquia. No início, Harry descartou essas histórias como rumores nascidos do luto. Mas à medida que o véu do encobrimento se desintegrava, ele se viu diante de evidências que sugeriam que aqueles sussurros eram muito mais do que boatos. A descoberta começou de forma inocente. Harry estava organizando pertences pessoais de sua mãe, guardados desde sua morte precoce. Entre caixas de fotografias, cartas manuscritas e objetos pessoais, encontrou algo curioso, uma pequena chave envelhecida, envolta em papel de seda. Não havia nota, nenhuma indicação do que poderia abrir. Mas a chave despertou uma lembrança esquecida. Ele se lembrou de sua mãe falando sobre um lugar seguro, um cofre onde guardava coisas importantes. Determinado, Harry começou a investigar. Falou com ex-funcionários próximos de Diana durante seus últimos anos. Muitos ainda falavam com cautela, olhando por cima do ombro. Mas uma voz se destacou. Um ex-segurança do Palácio de Kensington dos anos 90. Ele contou sobre visitas noturnas de Diana a um depósito em Londres. Ela chegava sozinha, às vezes com uma pasta, outras com caixas. Insistia em privacidade. A curiosidade de Harry cresceu. Ele seguiu os passos da mãe e visitou o local. Com a chave no bolso, apresentou sua identidade. A atendente o guiou por diversas camadas de segurança, impressão digital, escaneamento de retina. Tudo parecia excessivo, mas Harry sabia que sua mãe havia se preparado para algo grande. Quando a porta final se abriu, Harry entrou em uma sala imaculada. Estantes ladeavam as paredes, caixas datadas desde os anos 80. No centro, um gabinete de aço com fechadura ornamentada. Com mãos trêmulas, inseriu a chave. O clique ecoou no silêncio. Dentro, encontrou diários de couro com a delicada caligrafia de Diana. Ao abri-los, o cheiro de papel antigo o envolveu. Suas palavras pulavam das páginas. Reuniões com figuras políticas, conversas privadas com diplomatas, alertas de agentes de inteligência. Um trecho se destacava. O relato de um jantar em que um oficial sussurrou: "Você está fazendo inimigos poderosos. Eles não vão permitir que destrua o que construíram." Diana sabia 2 riscos. Ela documentava tratados sobre minas terrestres, vendas de armas,
encontros secretos entre nobres e negociantes de armas. Mais adiante, Harry encontrou envelopes lacrados com cera e o brasão da coroa. Dentro, documentos confidenciais, registros financeiros de contas no exterior ligadas à coroa, transações com regimes políticos e um memorando sobre manipulação da mídia em escândalos reais. O nome de Diana aparecia repetidamente com termos como controle de danos. No fundo do armário, encontrou uma caixa de metal com fitas cassete, centenas delas, todas datadas. Diana aparentemente havia gravado conversas secretamente. Ele pegou um reprodutor portátil da prateleira e inseriu uma das fitas. Com mãos trêmulas, apertou play. A voz dela era inconfundível, suave, firme, inabalável. Ela falava sobre a pressão que enfrentava, as ameaças que haviam sido feitas contra ela. Em uma das gravações, detalhava um encontro com um membro sênior da realeza que a advertiu que seu relacionamento com Dodi Fayed era inaceitável e que seriam tomadas medidas para garantir que não continuasse. A voz de Diana tremia de emoção ao relatar a conversa. Seu medo era palpável mesmo através do som instalado da fita. Harry escutou por horas, a voz da mãe narrando uma vida vivida com medo e paranoia, caçada por aqueles que a viam como uma ameaça. Mas havia mais. Entre as fitas havia gravações de conversas com jornalistas, ativistas e até diplomatas estrangeiros. Diana vinha construindo um dossiê, documentando suas suspeitas e armazenando evidências caso algo acontecesse com ela. Foi então que Harry percebeu. Sua mãe não apenas antecipou sua própria morte, ela havia se preparado para isso. O cofre era sua apólice de seguro, um rastro de migalhas levando até os responsáveis, e agora estava em suas mãos. Harry recostou-se, o peso da descoberta pressionando sobre ele. Agora compreendia por que sua mãe tinha sido tão determinada, tão vocal em seus últimos anos. Ela não lutava apenas por sua sobrevivência, mas para que a verdade viesse à tona. Sua morte, classificada como um acidente, agora parecia muito mais sombria, e os documentos, fitas e diários que ele havia descoberto eram as peças finais do quebra-cabeça. Para Harry não havia mais volta. O cofre era uma prova, tangível e inegável. Ele sabia que revelar seu conteúdo não apenas abalaria os alicerces da monarquia, mas possivelmente a desmantelaria por completo. Mas ele estava pronto. Sua mãe havia sacrificado tudo para expor a verdade, e ele não deixaria que seu legado fosse enterrado sob mentiras e enganos. O cofre seria sua arma, e o mundo finalmente conheceria o que havia sido escondido por tanto tempo. Quando começaram a surgir os rumores sobre a descoberta do príncipe Harry, o palácio de Buckingham entrou em modo de crise. Por séculos, a monarquia enfrentou inúmeros desafios, guerras, escândalos, quase colapsos. Mas isso era diferente. Nunca antes a instituição havia sido ameaçada de dentro por alguém nascido em seu próprio seio. E Harry não era qualquer um. Era o filho de Diana, a princesa do povo, cuja morte já havia deixado uma cicatriz permanente na reputação da monarquia. Agora, armado com provas que apontavam para um possível crime, Harry estava preparado para fazer o que ninguém jamais ousou: expor os segredos que poderiam fazer o edifício real ruir. O primeiro passo da resposta da monarquia foi rápido e decisivo: controlar a narrativa. Reuniões a portas fechadas foram realizadas com membros seniores da realeza e principais assessores reunidos ao redor de mesas de carvalho polidas sob lustres reluzentes. O ambiente era tenso enquanto estratégias eram traçadas com precisão militar. O controle de danos não era apenas prioridade, era questão de sobrevivência. Declarações foram redigidas com linguagem cuidadosamente escolhida, enfatizando unidade e estabilidade. Vazamentos à imprensa foram administrados com precisão cirúrgica, alimentando os meios de comunicação com narrativas que retratavam Harry como imprudente, instável e desesperado por atenção.
era uma jogada clássica: desacreditar o mensageiro para destruir a mensagem. Um dos principais arquitetos dessa campanha era o Lorde Camareiro, conhecido por sua mente estratégica e lealdade inabalável à coroa. Seu papel, embora cerimonial aos olhos do público, tinha grande peso nos bastidores. Ele acionou conexões dentro dos principais veículos de imprensa, utilizando relacionamentos antigos para suprimir certas histórias e amplificar outras. A estratégia era simples: inundar o ciclo de notícias com distrações, escândalos triviais e ataques pessoais a Harry e Meghan. Rumores sobre crises no casamento, irresponsabilidade financeira e até dúvidas sobre a saúde mental do casal foram plantados em tabloides, garantindo que a opinião pública se mantivesse cética quanto à credibilidade de Harry. Simultaneamente, as equipes jurídicas da monarquia entraram em ação. Cartas foram enviadas a veículos de comunicação com advertências discretas sobre as possíveis consequências legais por publicar informações não verificadas que pudessem prejudicar a imagem da família real. Não eram ameaças diretas, mas advertências veladas que pairavam como uma espada sobre os editores. Muitos receosos de processos judiciais e da perda de acesso a eventos reais optaram pelo silêncio. Aqueles que insistiram em investigar foram alvos de dicas anônimas que desacreditavam seu trabalho, sugerindo que estavam sendo manipulados pela nova ambição de Harry de destruir sua própria família. Mas Harry não se deixou abalar. Ele antecipou a campanha de difamação, as acusações de traição e de instabilidade. Já tinha visto isso antes. Como a instituição se voltou contra sua mãe quando ela falou, como rapidamente as narrativas foram reescritas para proteger os poderosos. Desta vez, ele estava preparado. Cada prova que descobriu foi copiada, armazenada e criptografada em locais seguros ao redor do mundo. As gravações de sua mãe, os documentos do cofre, os registros financeiros, todos protegidos contra tentativas de serem apagados da existência. Harry aprendeu com os erros de Diana. Não seria silenciado. O palácio, no entanto, também tinha suas armas. Assessores seniores entraram em contato com aliados políticos, usando sua influência para barrar certas investigações. Agências de inteligência foram acionadas sob o pretexto de segurança nacional, monitorando comunicações digitais e redes sociais em busca de vazamentos. Linhas telefônicas foram grampeadas, mensagens criptografadas interceptadas e encontros rastreados. A monarquia sempre contou com o apoio silencioso dos serviços de inteligência, uma relação que garantia sua segurança em troca de estabilidade política. Desta vez não seria diferente. Os movimentos de Harry eram vigiados, seus associados monitorados. Amigos que antes estavam ao seu lado começaram a se afastar, temendo serem pegos no fogo cruzado. A resposta não ficou apenas no campo político. No fronte social, uma campanha de aparições públicas foi organizada para desviar a atenção. Membros seniores da realeza, normalmente discretos, começaram a participar de eventos com frequência incomum. Eventos beneficentes, inaugurações, visitas a comunidades. Tudo seguido de perto por fotógrafos. Rostos sorridentes estampavam capas de revistas. William e Kate visitando hospitais, apertando mãos, brincando com crianças. Era um movimento estratégico para projetar normalidade, para lembrar ao povo britânico o lugar da monarquia na sociedade. E funcionou, ao menos temporariamente. Mas Harry não recuou. Para cada reportagem que o retratava de forma negativa, ele liberava trechos de suas descobertas. Entrevistas cuidadosamente programadas com jornalistas simpáticos começaram a surgir, cada uma mais reveladora que a anterior. Ele falava sobre os medos de sua mãe, as ameaças que recebeu e os encobrimentos que seguiram sua morte. Sugeriu documentos que havia encontrado
nomeando figuras específicas que orquestraram campanhas de mídia contra ela. E ele falou com convicção, não como um homem em busca de vingança, mas como um filho exigindo justiça. A resposta da monarquia tornou-se cada vez mais desesperada. Fontes dentro do palácio relataram reuniões noturnas, discussões sobre a possibilidade de invocar a lei de segredos oficiais contra Harry, caso ele seguisse com suas revelações. Especialistas jurídicos foram consultados sobre se a posse de documentos confidenciais por parte de Harry poderia ser considerada traição. A ideia de retirar seus títulos reais foi cogitada, uma medida simbólica para deslegitimar suas alegações. Mas Harry seguiu em frente, divulgando mais provas a cada semana. Registros financeiros mostrando contas offshore ligadas a membros-chave da família real vieram à tona, seguidos de gravações de voz de assessores do palácio discutindo estratégias de controle de danos após a morte de Diana. O ponto de ruptura chegou quando Harry anunciou planos para uma conferência de imprensa global. Seria realizada em território neutro, fora do alcance da lei britânica, e apresentaria as provas que ele havia descoberto, sem cortes e sem filtros. O anúncio abalou a monarquia, desencadeando uma resposta imediata. Advogados foram enviados, ordens de cessação foram redigidas e canais diplomáticos foram abertos para tentar impedir que a conferência acontecesse. Mas Harry foi inflexível. Ele havia se preparado para esse momento, fortalecido por anos, assistindo ao legado de sua mãe ser distorcido e manipulado. Ele não seria impedido. Num esforço final, a monarquia procurou aliados políticos por toda a Europa, pressionando governos para negar a Harry acesso a locais onde pudesse realizar o evento. Mas a maré já havia mudado. O interesse público estava em seu auge e meios de comunicação internacionais disputavam a oportunidade de cobrir a história. A narrativa de Harry escapou das mãos do palácio, ultrapassando a censura e alcançando uma audiência global sedenta por verdade. Os esforços da monarquia para conter os danos falharam. Na verdade, apenas reforçaram a determinação de Harry. Ele havia visto de perto os mecanismos de controle, os vazamentos estratégicos, a manipulação da mídia, os acordos políticos nos bastidores feitos para suprimir a verdade. Sua mãe havia sido silenciada, mas ele não seria. Desta vez, o mundo ouviria toda a história. As revelações que Harry ameaçava expor não estavam confinadas às paredes douradas do Palácio de Buckingham. Os abalos se estenderam muito além do Reino Unido, invadindo os corredores do poder na Europa, América e nas nações da Commonwealth, que mantinham laços simbólicos com a coroa britânica. As acusações de Harry, junto com as provas que dizia possuir, já não eram apenas um escândalo real, tornaram-se uma crise geopolítica. Líderes políticos foram forçados a confrontar perguntas incômodas sobre suas alianças com a monarquia britânica. Os sussurros de conspiração e encobrimento em torno da morte de Diana deixaram de ser assunto de tabloide. Autoridades do governo francês, onde ocorreu o acidente fatal de Diana, enfrentaram novo escrutínio. A pressão aumentou para que o governo francês reabrisse a investigação daquela noite fatídica. Políticos que antes ridicularizavam teorias da conspiração agora respondiam a perguntas de jornalistas armados com as alegações de Harry. Os apelos por transparência se intensificaram, exigindo que provas fossem revistas e testemunhas reconvocadas. Em Washington, as implicações das descobertas de Harry causaram ondas nos canais diplomáticos. Os Estados Unidos sempre mantiveram uma relação próxima com a monarquia britânica, baseada em laços históricos e alianças estratégicas. Mas a insistência de Harry de que os documentos que descobriu implicavam agências de inteligência britânicas e estrangeiras levantou questões desconfortáveis. Seus relatos sugeriam que a vigilância sobre a princesa Diana havia se estendido até o solo americano durante suas visitas, com cooperação de agências internacionais.
Harry insinuou que suas provas incluíam comunicações entre inteligências britânicas e americanas monitorando os movimentos de Diana, especialmente durante sua campanha contra minas terrestres. Uma campanha que ameaçava contratos de defesa ligados a interesses políticos poderosos. A Casa Branca permaneceu em silêncio, emitindo uma nota de que não comentaria sobre assuntos internos da família real. No entanto, nos bastidores, os canais diplomáticos fervilhavam de preocupação. E-mails vazados a jornalistas independentes sugeriam reuniões urgentes entre oficiais da inteligência americana e diplomatas britânicos. Anotações nas margens de memorandos do governo indicavam discussões sobre controle de danos e alinhamento de narrativas. A última coisa que Washington queria era ser arrastado para um escândalo que ameaçasse a estabilidade de seu aliado mais antigo. Do outro lado do Atlântico, líderes europeus observavam o desenrolar do drama com uma mistura de intriga e apreensão. O Parlamento Europeu recebeu petições exigindo uma investigação pública sobre a morte de Diana, assinadas por centenas de milhares de cidadãos que acreditavam que a verdade havia sido enterrada por tempo demais. Alguns eurodeputados pediram abertamente uma investigação conjunta, argumentando que, se as alegações de Harry fossem verdadeiras, representariam violações do direito internacional e dos direitos humanos. Organizações de direitos humanos ecoaram esse sentimento, pressionando por transparência e responsabilização, alegando que a atuação humanitária global de Diana poderia tê-la tornado um alvo. As nações da Commonwealth, cujos laços com a coroa britânica sempre foram simbolicamente significativos, agora enfrentavam sua própria crise de confiança. Austrália, Canadá, Nova Zelândia e várias nações do Caribe convocaram sessões parlamentares de emergência para discutir seu futuro sob a coroa. Na Austrália, o sentimento público mudou drasticamente, com pesquisas indicando um aumento no apoio ao republicanismo. Políticos que há muito defendiam a ruptura com a monarquia aproveitaram o momento, dizendo que as revelações de Harry provavam que a instituição real estava mergulhada em corrupção e segredo. Debates eclodiram nas telas de TV e estações de rádio, com analistas políticos argumentando que o domínio da monarquia sobre suas ex-colônias estava enfraquecendo a cada nova manchete. Para as nações caribenhas, as implicações eram igualmente significativas. Barbados já havia se tornado uma república, rompendo seus últimos laços com a coroa britânica apenas um ano antes. Agora, outras nações como Jamaica e Santa Lúcia iniciaram discussões públicas sobre seguir o mesmo caminho. As alegações de Harry injetaram novo impulso em movimentos republicanos que fervilhavam há décadas. Nas capitais dessas nações, manifestantes tomaram as ruas com faixas que diziam: "Liberdade do domínio colonial. A coroa deve cair." Representantes reais nesses países enviaram alertas crescentes a Londres, advertindo que a influência da monarquia estava se esvaindo. Na África do Sul, onde Diana era profundamente amada por seu trabalho humanitário, os apelos por justiça aumentaram. O Congresso Nacional Africano, ANC, divulgou um comunicado condenando qualquer ato de conspiração que pudesse ter levado à morte de Diana, pedindo ao governo britânico que revelasse a verdade caso houvesse evidências de jogo sujo. Ativistas lançaram campanhas exigindo um pedido público de desculpas da coroa, não apenas pela morte de Diana, mas por aquilo que chamaram de uma história de secretismo imperialista. Representantes da monarquia em Joanesburgo foram recebidos com protestos durante aparições públicas, um contraste gritante com as calorosas recepções normalmente dadas à realeza visitante. A reação global não passou despercebida por Harry. De sua residência na Califórnia, ele acompanhava a resposta do mundo com uma mistura de determinação e expectativa. Sua equipe de assessores, formada por especialistas jurídicos, estrategistas de mídia e analistas políticos, o informava diariamente sobre a repercussão internacional. O consenso era claro:
As revelações de Harry haviam acendido uma tempestade que a monarquia não conseguia conter. Sua decisão de realizar uma coletiva de imprensa global, na qual prometia divulgar as provas que havia descoberto, tornou-se o centro da cobertura da mídia internacional. Para isso, Harry começou a coordenar com grandes redes de notícias. Convites foram enviados para veículos de todo o mundo, BBC, CNN, Al Jazeera e Sky News, entre outros. O evento seria realizado em Genebra, um território neutro, fora do alcance da jurisdição britânica. A segurança foi reforçada, com autoridades suíças trabalhando em conjunto com a equipe privada de segurança de Harry para garantir que não houvesse interferência. O local foi escolhido não apenas por sua neutralidade, mas por seu simbolismo. A Suíça, uma nação conhecida por sua independência política, representava os ideais que Harry esperava incorporar. Verdade sem compromisso, justiça sem medo. A reação da monarquia tornou-se mais desesperada. Nos dias que antecederam a coletiva, representantes do Palácio de Buckingham contataram diplomatas suíços pedindo intervenção. Sussurros de acordos de bastidores surgiram, promessas de favores políticos em troca do adiamento do evento. Mas a Suíça, fiel à sua reputação, recusou-se a ceder. A coletiva seguiria como planejado. Na véspera do evento, o mundo prendeu a respiração. Harry não havia revelado os detalhes do que apresentaria, apenas prometera que seria algo devastador. Os canais de notícias transmitiam cobertura contínua, especulando sobre o conteúdo do cofre secreto de sua mãe e as implicações políticas globais que poderia gerar. Nas ruas de Londres, protestos explodiram em frente ao Palácio de Buckingham. Multidões se reuniram com cartazes exigindo respostas, gritando o nome de Diana. Alguns seguravam fotos dela, com lágrimas no rosto, enquanto outros pediam o fim completo da monarquia. As consequências políticas já eram evidentes. Aliados do governo britânico começaram a se distanciar, recusando-se a comentar o escândalo que se desenrolava do outro lado do Atlântico. Negociações comerciais foram adiadas, visitas de Estado canceladas, e políticos que antes se orgulhavam de seus laços com a família real agora mantinham silêncio. O anúncio de Harry havia preparado o cenário para um acerto de contas político que testaria a resiliência da monarquia e seu lugar no mundo contemporâneo. Para Harry, aquilo era apenas o começo. Ele sabia que a tempestade que havia desencadeado não seria facilmente contida. Mas pela primeira vez desde a morte de sua mãe, sentia-se fortalecido. Os segredos enterrados por décadas estavam agora prestes a serem expostos. E desta vez, o mundo estava assistindo. No meio do caos provocado pelas revelações de Harry, havia uma figura cuja presença se tornava mais poderosa a cada dia: Meghan Markle. Para muitos, ela foi a catalisadora do rompimento de Harry com a tradição, a americana de fora que abalou os rígidos alicerces da monarquia. Mas para Harry, Meghan era muito mais do que sua esposa. Era sua confidente, sua parceira na busca pela verdade e a única pessoa que o encorajou a ir mais fundo, a desvendar os segredos que assombravam sua família há gerações. Desde o início, Meghan enxergava a monarquia como realmente era, uma instituição poderosa envolta em tradição, mas guardada ferozmente pelo segredo. Quando entrou para o círculo real, foi recebida com sorrisos e gentileza. Mas nos bastidores, os sussurros começaram quase imediatamente. A origem de Meghan, sua independência, sua voz firme, tudo isso foi visto como ameaça. Uma ruptura na narrativa cuidadosamente construída pela família real ao longo dos séculos. Não demorou para ela perceber o frio que se escondia sob a superfície polida. A influência de Meghan sobre Harry cresceu progressivamente, especialmente após a mudança para a Califórnia. Longe dos olhares vigilantes dos assessores do palácio, Harry encontrou uma liberdade que jamais havia conhecido.
Foi Meghan quem o encorajou a fazer perguntas, a buscar a verdade sobre a morte de sua mãe e a confrontar as histórias enterradas sob camadas de decoro real. As conversas entre eles eram longas e intensas, frequentemente avançando pela madrugada. Harry relembrava memórias da infância, fragmentos de conversas que ouvira, os silêncios vazios que vinham depois, perguntas sobre os últimos dias de sua mãe. Meghan ouvia pacientemente, sua convicção se fortalecendo a cada relato. Foi durante uma dessas conversas noturnas que Meghan sugeriu pela primeira vez que ele investigasse além dos relatórios sanitizados e das narrativas familiares cuidadosamente editadas. Ela falou de suas próprias experiências com a mídia, da manipulação flagrante que havia testemunhado pessoalmente. Meghan sempre foi franca, sem medo de desafiar o status quo. E ele falou com convicção, não como um homem buscando vingança, mas como um filho exigindo justiça. A resposta da monarquia tornou-se cada vez mais desesperada. Fontes dentro do palácio relataram reuniões noturnas, discussões sobre invocar a lei de segredos oficiais contra Harry, caso ele prosseguisse com suas revelações. Especialistas jurídicos foram consultados sobre se a posse de documentos confidenciais por parte de Harry poderia ser considerada um ato de traição. A ideia de retirar seus títulos reais foi cogitada, um movimento simbólico destinado a deslegitimar suas alegações. Mas Harry avançou, divulgando mais evidências a cada semana. Registros financeiros mostrando contas offshore vinculadas a membros-chave da família real vieram à tona, seguidos de gravações de voz de conversas entre assistentes do palácio, discutindo estratégias de controle de danos após a morte de Diana. O ponto de ruptura ocorreu quando Harry anunciou planos para uma coletiva de imprensa global. Seria realizada em território neutro, fora do alcance da lei britânica, e apresentaria as provas que ele havia descoberto, sem edição e sem filtros. O anúncio causou ondas de choque na monarquia, desencadeando uma ação imediata. Advogados foram enviados, ordens de cessar e desistir foram redigidas, e canais diplomáticos foram abertos para tentar impedir a conferência antes que pudesse começar. Mas Harry foi inflexível. Ele havia se preparado para este momento, fortalecido por anos, assistindo ao legado de sua mãe ser distorcido e manipulado. Ele não seria detido. Em um último esforço, a monarquia recorreu a aliados políticos em toda a Europa, pressionando os governos para negar a Harry o acesso a locais onde ele pudesse realizar seu evento. Mas a maré já havia mudado. O interesse público estava no auge, e os meios de comunicação internacionais clamavam pela oportunidade de cobrir a história. A narrativa de Harry havia escapado do controle do palácio, passando pelas brechas da censura e chegando às mãos de uma audiência global ávida pela verdade. Os esforços de controle de danos da monarquia falharam em conter a onda de revelações. Na verdade, apenas alimentaram a determinação de Harry. Ele havia testemunhado em primeira mão os mecanismos de controle, os vazamentos estratégicos, a manipulação da mídia, os acordos políticos nos bastidores projetados para suprimir a verdade. Sua mãe havia sido silenciada, mas ele não seria. Desta vez, o mundo ouviria toda a história. Ex-funcionários que se haviam aposentado silenciosamente ou mudado para outros cargos recuperaram suas vozes. Alguns começaram a entrar em contato com jornalistas, inicialmente de forma anônima, testando as águas com cautela. Falaram sobre o que tinham visto, arquivos que haviam sido escondidos, conversas sobre conter a influência de Diana e ordens vindas do mais alto escalão para desacreditar sua reputação. Um ex-assessor, cuja identidade foi mantida em sigilo por segurança, descreveu uma reunião secreta realizada poucas semanas antes da morte de Diana. Segundo ele, a reunião girava em torno da crescente ameaça representada pelo ativismo de Diana e suas críticas públicas à monarquia. Estratégias foram discutidas, planos sussurrados, e o relacionamento de Diana com Dodi Fayed
foi apresentado como a gota d'água que não poderia ser tolerada. Esses sussurros tornaram-se mais altos à medida que mais funcionários se manifestavam, encorajados pela ousadia de Harry e o apoio inabalável de Meghan. Entre eles estavam agentes de segurança que haviam sido designados para Diana em seus últimos anos. Falaram sobre a crescente paranoia que ela sentia, como frequentemente confidenciava sobre sombras que acreditava estar a segui-la, carros misteriosos que apareciam e desapareciam em suas rotas. Seus medos foram ignorados por membros seniores da realeza como melodramáticos ou como busca de atenção. Mas agora, à luz das revelações de Harry, esses medos pareciam justificados. Mas não foram apenas ex-funcionários do palácio que começaram a falar. Políticos e dignitários que antes mantinham laços estreitos com a monarquia começaram a se distanciar do escândalo. No parlamento, os sussurros tornaram-se murmúrios de investigação. Questionamentos surgiram sobre o envolvimento da monarquia nos assuntos do governo e se houve influência política para suprimir informações sobre a morte de Diana. Alguns parlamentares corajosos exigiram uma investigação independente, citando as evidências de Harry como base para reabrir o caso. O primeiro-ministro, apanhado entre a pressão política e a lealdade real, fez uma declaração cautelosa, prometendo rever todas as informações disponíveis com a máxima diligência. Até mesmo entre a aristocracia, onde a lealdade à coroa era motivo de orgulho hereditário, houve aqueles que começaram a questionar a integridade da instituição. Lord Ashcombe, uma figura proeminente no círculo íntimo real, renunciou ao seu cargo de conselheiro sênior, citando convicções pessoais e o desejo de buscar a verdade e a transparência. Sua renúncia abalou os alicerces do sistema. Era raro, impensável até, que alguém de seu status abandonasse a monarquia. A portas fechadas, membros seniores da realeza apressavam-se em avaliar os danos, questionando quem mais poderia vacilar sob o crescente escrutínio. O que se seguiu foi um efeito dominó. Figuras proeminentes que antes eram presenças constantes em eventos reais começaram a recusar convites, alegando conflitos de agenda ou doenças repentinas. Doadores de longa data para instituições de caridade da realeza retiraram seu apoio, receosos das consequências do escândalo. Mesmo os representantes da Commonwealth, que sempre sustentaram a influência da monarquia com lealdade inabalável, começaram a expressar preocupações. Na Austrália, no Canadá e em partes do Caribe, os murmúrios de republicanismo tornaram-se mais fortes, com a opinião pública inclinando-se para a independência da coroa. Pesquisas indicaram uma queda acentuada no apoio à influência real, especialmente entre as gerações mais jovens que viam a luta de Harry como emblemática do controle arcaico da instituição sobre o poder. Talvez a traição mais significativa tenha vindo de dentro da própria família real. Uma princesa, conhecida por sua lealdade estoica e compromisso com o dever, teria começado a questionar a narrativa em torno da morte de Diana. Fontes próximas a ela a descreveram como profundamente perturbada pelas descobertas de Harry. Ela começou a realizar reuniões privadas com conselheiros de confiança, revisando documentos dos últimos dias de Diana e questionando suposições há muito sustentadas. Sua postura causou ondas na família, criando uma tensão silenciosa que permeava os encontros familiares e aparições públicas. A mídia rapidamente aproveitou-se das fissuras na unidade real. Manchetes especulavam sobre a lealdade da princesa, sugerindo que ela havia se tornado simpática à cruzada de Harry pela verdade. As aparições públicas foram escrutinadas, a linguagem corporal analisada, e cada olhar de lado dissecado em busca de sinais de divisão. Para a monarquia, que sempre projetou uma imagem de solidariedade inabalável, isso era sem precedentes. A imagem de uma família fragmentada, dividida não por forças externas, mas por seus próprios segredos, era uma narrativa que o palácio não podia permitir. Para conter o crescente descontentamento,
O Palácio de Buckingham lançou uma ofensiva de relações públicas. Os membros seniores da realeza intensificaram suas aparições públicas, participando de eventos de caridade e dando entrevistas que enfatizavam unidade e tradição. Discursos foram elaborados com extremo cuidado, focando em temas de estabilidade e continuidade. A própria rainha fez raros discursos televisionados, falando dos laços familiares e da importância da lealdade. No entanto, para muitos, o esforço parecia vazio. As demonstrações públicas cuidadosamente coreografadas apenas destacavam o desespero por trás dos sorrisos e apertos de mão. Mas o dano já estava feito. Os muros de silêncio que protegeram a monarquia por séculos começaram a ruir. As revelações de Harry abriram as comportas, e aqueles que antes estavam presos pela lealdade ou pelo medo, agora viam uma oportunidade para contar sua verdade. Aliados que antes protegiam a coroa com devoção inabalável, agora se viam questionando sua cumplicidade em um sistema construído sobre segredos e controle. Para Harry, essa mudança era ao mesmo tempo uma vindicação e uma dor profunda. Ele nunca teve a intenção de destruir a família que tanto amou, mas a busca pela verdade teve um preço. O legado de sua mãe, antes sufocado por camadas de decoro real, finalmente estava vindo à tona. E com isso, a percepção de que a lealdade à instituição muitas vezes custava a justiça e a integridade. A monarquia sempre se orgulhou de sua capacidade de resistir às tempestades do tempo. Mas isso era diferente. Era um acerto de contas vindo de dentro, uma rachadura na fortaleza que há gerações protegia seus segredos. E Harry, de pé do outro lado dessa rachadura, estava disposto a ir até o fim. O anúncio veio sem aviso prévio. Um único tweet de um jornalista de alto perfil abalou o mundo da mídia. Príncipe Harry prestes a revelar provas de conspiração real em documentário exclusivo. Isso muda tudo. Em poucos minutos, veículos de imprensa do mundo inteiro corriam atrás de detalhes. As especulações dispararam. O que Harry iria revelar? Quem seria implicado? E o mais importante, seria esse realmente o fim da monarquia como ele havia declarado? Durante meses, Harry e Meghan trabalharam em segredo, em parceria com uma das maiores plataformas de streaming do mundo, para produzir uma série documental como nunca antes vista. O título era simples, mas impactante: A Coroa Exposta. Prometia acesso sem precedentes ao arquivo pessoal de Harry, testemunhos oculares e gravações inéditas que pintariam um retrato condenatório da monarquia britânica. Anúncios começaram a inundar as redes sociais, cada um mais provocador do que o anterior. Imagens antigas de Diana sorrindo e acenando para multidões, sobrepostas com a voz de Harry. A verdade nunca foi contada, até agora. O primeiro trailer foi lançado de surpresa numa manhã fria e bateu recordes de visualizações em poucas horas. A cena de abertura mostrava Diana em câmera lenta, seus olhos brilhando sob os flashes, seu sorriso congelado no tempo. Em seguida, o vídeo cortava abruptamente para os destroços do Mercedes preto no túnel da Ponte de Lauma, seguido pela voz firme de Harry. Eles atiraram de mim e mentiram para você. A tela escurecia e apareciam as palavras A Coroa Exposta em letras brancas. As redes sociais explodiram. A Coroa Exposta tornou-se tendência mundial com milhões, exigindo respostas, especulando sobre o que Harry iria revelar. Dentro do Palácio de Buckingham, o clima era sufocante. Reuniões de emergência eram realizadas a qualquer hora. Conselheiros se reuniam ao redor de longas mesas de carvalho, com rostos pálidos e tensos. Advogados foram chamados. As equipes de relações públicas dobraram, e a estratégia para neutralizar o documentário de Harry foi escrita e reescrita a cada novo trailer. A monarquia havia sobrevivido a guerras, escândalos e até atentados, mas nada os preparou para isso. Um dos seus, não apenas falando publicamente, mas destruindo as muralhas por dentro.
O primeiro movimento da monarquia foi a negação. Comunicados foram divulgados, rejeitando as acusações de Harry como infundadas e profundamente dolorosas. Membros sêniores da família real apareceram em entrevistas orquestradas, destacando a união familiar e a tradição. O príncipe William fez uma rara declaração pública. Sua voz era firme, mas os olhos traíam um leve sinal de ansiedade. Assuntos de família devem permanecer na família, disse ele a uma sala cheia de repórteres. Todos amamos nossa mãe. Recuso-me a acreditar nessas conspirações absurdas. Suas palavras foram ecoadas por outros membros da realeza, cada entrevista mais desesperada que a anterior, tentando desacreditar a missão de Harry. Mas não foi o suficiente. A expectativa pelo documentário crescia a cada dia. A mídia especulava incessantemente. Tabloides publicavam teorias selvagens e programas de debate discutiam as consequências, caso as provas de Harry fossem reais. Ao redor do mundo, pessoas que antes viam a monarquia como intocável, agora questionavam tudo. Teria sido realmente a morte de Diana.